sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Professor Dionísio, eu poderia ficar pegando no seu pé, já que ontem o meu tricolor, junto com o tricolor do Cristiano Pinho, que estava no Maracanã, venceu o seu Inter por 1-0, mas o tempo hoje está escasso, senão daqui a pouco me dão um puxão de orelha. Eles vão jogando um monte de coisa no programa, professor, aí depois estoura o programa. Rodolfo, você falou demais, não pagou o break. Que isso? Aí a Agatha Meirelles me manda mensagem, o Márcio Melli fica me perturbando a paciência, entendeu, professor? Então já são 10h38, e aí a gente tem que botar o pé no acelerador, que senão a gente atrasa o programa do glorioso Felipe Moura Brasil, que vem na sequência aí. Bom dia, professor Dionísio. Bom dia, querido Rodolfo, parabéns pela vitória. Começar perdendo de 1-0 no primeiro minuto é sempre muito difícil. Jogamos melhor, mas perdemos. Eu acho que até os torcedores do Fluminense acharam isso, né? Sim. É da vida. Quero dar um beijo para a Agatha, que só me manda mensagens boas. Isso eu tenho que trabalhar para atendê-la. E o Cristiano Pinho, que foi piedoso antes na referência. Bom dia, professor. O Cristiano Pinho hoje está com a voz aveludada, professor. Então, Cristiano Pinho, vamos aproveitar a tua voz aveludada pós-jogo do Fluminense e puxe você a primeira palavra para o professor trazer o significado. Cardiopatia, professor. Acredito que muito torcedor do Internacional tenha desenvolvido problemas no coração. Cardiopatia está ligado a isso, né? Qual é a origem dessa palavra? A gente está ligado sim, porque o coração, que a gente usa como coração e descoração, quando se refere às doenças, aos problemas que ele tem e a especialidade para tratar, vai para o grego, porque o cardios no grego refere àquilo que nós pegamos do latim como cordis para designar o órgão. As palavras fazem essa viagem, não é? E eu aproveito que estou aqui muito emocionado com a referência ao nosso querido Ricardo Boixá nesta semana, com tantos amigos aí reunidos, os ouvintes, para dizer que eu estava almoçando com o Dr. Guida, né, que é cardiologista, e eu perguntei para ele, é tão importante essa semana da Band News, eu queria dar, assim, um alerta que tivesse uma base científica, que fosse uma coluna diferente. E do que a gente morre hoje? Quais são as causas mais frequentes de morte? Quais são os grandes problemas? E estão voltados ao coração, às cardiopatias, que daí tem aquelas coisas que incidem diretamente ali, né? A obesidade, não é? O tabagismo, a hipertensão, o diabetes, essas coisas estão entre as grandes causas de morte no Brasil. E Rodolfo, Pinho, Ágata e, sobretudo, os nossos ouvintes aqui, eu vou lembrando que é tão importante se cuidar que dos 40 mil provérbios que a gente pode levantar sobre as relações entre saúde, sangue, doença no Brasil, tem um que todo mundo sabe, né? Alguns que todo mundo sabe. Vou lembrar aqui um. É melhor prevenir do que remediar, que é aplicado para muita coisa. Depois lá da Idade Média tem boda e mortalha no céu se talha, dando conta que às vezes o destino surpreende todos os cuidados e vem isso. E queria lembrar também o muito bem-humorado, viu, Rodolfo? Porque você está sempre para cima. O Pinho está com essa voz aí porque é a boemia, a gente sabe, não é? A boemia dá nisso. Devagar. Que é um bem-humorado que diz assim, antes rico e com saúde do que pobre e doente. É verdade, é verdade. Essa é boa. Agora, professor, peraí, volta na palavra para eu poder anotar, que eu gosto sempre de anotar. Cardiopatia, vamos lá, a origem. A palavra é formada por compostos gregos, porque o cardio, este cardio da palavra é o coração, se refere às funções do coração, é a origem grega. E pathos, que é a doença, a enfermidade, o sofrimento, é também do grego.
Então, foram formados de dois compostos gregos, esses dois vocábulos que deu um só no Brasil, né? Deu no português do Brasil. Patia, o sufixo e cardio. Patos, doença, né? Cardio, coração, É. doença do coração. Os dois, né? Essas duas partes que se juntaram, vêm do grego. Agora, doação, que é algo que a gente está fazendo, está pedindo aí doação de sangue para os nossos ouvintes. Doação, professor, que é uma palavra para a gente exaltar aqui. Vem de onde? Também do grego ou vem do latim? Não, é muito bom. Você, aliás, adoraria, sem nenhuma empáfia, ter você como aluno num curso de pós-graduação, porque formado você já é em alguma dessas especialidades, porque você tem uma coisa, Rodolfo Schneider, que o Boechat também tinha, que é intuitivo na busca da origem das palavras, da viagem que essas palavras fazem. É muito importante a intuição. Então é um dos poucos terrenos em que a axiologia é sempre bem-vinda, desde que tenha um professor por perto, alguém que diga, olha, com segurança, isso que você está achando tem fundamento. E tem fundamento porque o grego e o latim forneceram as principais palavras da área médica para nós, e o doar veio do latim donare, que tem uma raiz indo-europeia, que é do, e que já deu palavras muito semelhantes, não é? Que tem o significado. A noiva leva o dote, ela leva alguma coisa para dar, além do que aquilo que ela vai dar ou já deu. O perdão é uma coisa que você dá, é perdonare, para doar. E pode ver, Rodolfo, que no inglês também é assim. O dar é give e perdoar é forgive. Alguma coisa que se dá. Agora, no caso de doar sangue, eu queria lembrar que a gente tem muitas expressões curiosas, como você me lembrou uma vez, sangue bom, para uma pessoa que é muito boa, sangue bom, né? Sangue frio é calmo, o cavalo puro sangue. E aquela antiga empáfia da nobreza escravagista que dizia, não, eu tenho sangue azul. Como eles tinham a pele muito branca, não iam para o sol, a veia, as artérias apareciam ali sob a pele e era sangue azul. Quem era moreno nunca podia ter. Então, foi usado como uma discriminação racial, felizmente sempre combatida. E, para concluir isso aqui, eu quero só dar uma dica para os ouvintes, né? O pacto de sangue, o mito do vampiro, do Drácula, do Nosferatu, e aquelas coisas, Rodolfo, que a gente não consegue mais entender. Se matam a mulher a cada meia hora no Brasil, né? O feminicídio. E muitos dos motivos desses crimes estão ligados a uma besteira total, que é lavar a honra com sangue. E quando a gente vai ler essas coisas, tomar conhecimento, o sangue sobe a cabeça, não é mesmo? Caramba, quanta expressão com o sangue, professor. No dia do doador de sangue, que é o dia de hoje, né? A gente está pedindo doação de sangue. Quantas expressões, né? Sangue frio, né? Sangue sobe a cabeça. E você aproveitou e fez duas referências a crimes terríveis, realmente, que tem que ser combativos, que não vêm de hoje, vêm de muito tempo na sociedade brasileira, mas perduram, estão aí, tanto o racismo quanto o feminicídio, né? E que muito bem citados. Tem o sangue de barata, né, Rodolfo? Que às vezes parece que as autoridades têm sangue de barata diante do sofrimento do povo, né? Exatamente. E esse é fruto de uma confusão. Ainda dá tempo? Dá. Qual é a confusão? É que o sangue de barata foi uma confusão, porque como a Espanha dominou Portugal, por Portugal não ter herdeiros para o trono de 1580 a 1640, muitas expressões do espanhol entraram para a língua portuguesa. Então eles têm um sangre de horchata. Horchata é mais ou menos assim, esta sangria que a gente mistura um pouco de vinho, né, com bastante água, né? É tudo o contrário do vinho. E é semelhante, é feito com chufas.
e essa bebida era chamada de sangre de horchata. E quando veio para o Brasil, a gente não tem horchata, né? Aliás, a gente não tem nem chufas, a gente diz lufas, né? Então ficou assim, aquele sangre de horchata virou sangue de barata. Por quê? Porque quando uma barata é esmagada, a Agatha já deve estar toda arrepiada aí, não é? Só de falar em barata, você esmagar a barata, aparece aquele líquido que nela tem um nome chique, hemolifa na barata, né? E que não é sangue. Então é como se a pessoa não tivesse sangue. Como se o sangue dela fosse aquela bebida ou então aquele da barata. E daí misturou a barata com a bebida, horchata. Olha o caminho que fez a expressão. Tem um bordão que é recente. Aí não é expressão, né? É bordão, mas do vice-presidente de futebol do Flamengo, surgiu na época aí, vésperas da final da Libertadores, que o Flamengo ganhou há 2 anos, que era o gelo no sangue. Para passar também ali no caso, uma visão de frieza sangue e que frio, você tem que estar focado, né? Que seria o sangue frio, mas aí agora no Rio pegou essa gelo no sangue. Rodolfo, se me permite, para a gente mudar também agora a origem e falar das expressões, outras expressões, vocês citaram aí problemas, crimes, a gente está falando também de se mobilizar para reforçar os estoques de bolsa de sangue, e aí me veio esse gancho, né? Muito melhor a gente prevenir do que remediar, né, professor? Da onde que vem essa? São provérbios, esse provérbio é melhor prevenir do que remediar. Ele não tem um rastreamento datado. Quando entra para o arsenal de expressões da língua portuguesa, ele veio das práticas médicas, porque a gente não tem hospitais até o século XIX. Então, na verdade, tinha que prevenir sempre aquilo que poderia acontecer, como no caso dos perigos, da existência e tal, do que depois sair correndo atrás de um médico, que não havia médico, era o barbeiro é que foi o primeiro médico, né? Tanto que vem a expressão sangria, não é nenhuma sangria desatada, porque quando ele cortava, ele amarrava com um pano e se desamarrasse, o sangue começava a correr, era uma coisa que tinha que ser socorrido logo. E eu queria concluir o programa com esta tão bonita, tão necessária que o Cristiano lembrou, é melhor prevenir do que remediar, que vem da área de saúde, com uma muito curiosa, que é a seguinte: diz que a doença vem a cavalo, mas vai a pé. Quer dizer, a doença vem a cavalo e volta a pé. Porque o cavalo foi o meio de transporte mais rápido até a invenção do trem. Então era uma comparação boa. Hoje, se fosse atualizar o provérbio, a doença vem de avião, está vindo mesmo, porque agora com o coronavírus ela veio pelos aeroportos e portos, né? Mas volta a pé, porque realmente está demorando, não é mesmo? É verdade. Querido professor, tinha até outra expressão, mas pelo avançado da hora aqui, são 10h51, senão a gente não vai pagar o break para começar no horário com o Felipe Moura Brasil. Eu tenho que me despedir, a gente guarda a doença, vem a cavalo e volta a pé para a próxima quinta-feira, combinado? Combinado. Um grande abraço, querido Rodolfo, parabéns pela vitória do Fluminense. Eu sou um torcedor pacífico, não é? Só quero que o Grêmio caia, mas isso é outra coisa, não é? Um abraço a todos vocês. Valeu.